que graças à atuação extraordinária do Espírito Santo, Jesus tem conseguido ser em tua vida o que ele não era antes e que de algum tempo para cá ele está passando a ser em tua vida de forma assim muito real, muito profunda, gerando inclusive uma transformação interior. O que Jesus deseja ser, eu quero que você pare e pense em você, na sua vida. Por favor, abra o compêndio de Deus, Bíblias abertas, no Evangelho do Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 59, nós encontramos aqui uma declaração extraordinária da palavra a respeito das mãos de Deus. O capítulo 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa o quê? Salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Davi afirma que quando nós oramos, o Senhor inclina-se para ouvir a nossa voz. No entanto, eu quero chamar a atenção de vocês para a primeira declaração do texto que diz: a mão do Senhor. Você pode neste momento recapitular as coisas extraordinárias que você tem conhecimento. Não são coisas ordinárias, são coisas extraordinárias, criadas pela mão de Cristo. Você pode assim recapitular em sua memória, em sua imaginação, o que Jesus tem feito com suas próprias mãos, desde a criação do átomo, até mesmo a criação das galáxias. O que Ele tem feito com as suas mãos. Essas mãos que estão eternamente marcadas pelos pregos que mediam quase 20 centímetros, que traspassaram as suas mãos e o cravaram no madeiro do perdão, deixando-o estendido entre os céus e a terra. Marcas eternas do que Ele está disposto a fazer em tua vida. Agora, por favor, coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado. Coloque a mão do ombro da pessoa que está do seu lado. Você pode sentir a mão de Jesus sobre o teu ombro. Que experiência extraordinária é essa que eu e você podemos ter? Jesus também pode tirar a mão do ombro, por favor, senão vai cansar. Jesus com a mão sobre o seu ombro, esta mão do Senhor, que não está encolhida a ponto de não poder salvar você, inclusive de si mesmo. Esta mão nos salva de 3 poderes tremendaços. Alguém em certa ocasião perguntou a um determinado general qual a maior batalha que ele enfrentou em toda a sua vida. Ele disse: a batalha contra o eu. Não é verdade? Então Jesus tem poder de nos salvar de nós mesmos. Tem poder para nos salvar do mundo, com suas falsas crenças e valores. Dentro de uma visão espiritual, o mundo é só ilusão. E tem iludido bilhões ao longo da existência humana. E Jesus então tem poder para nos salvar do mundão. Este mundo classificado pelo apóstolo Pedro como um perverso. Mais ainda, Jesus tem poder para nos libertar e nos salvar através da sua poderosa mão, e somente Ele, ninguém mais pode isto, nos livrar do poder do maligno. Amém? Então, queridos, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E com estas mãos Ele realiza uma obra extraordinária em cada um de nós. Por favor, abra o compêndio de Deus no livro de 2 Coríntios,
capítulo 4. Bíblias abertas em 2 Coríntios, capítulo 4. A palavra aqui nos diz, a partir do versículo 10, o seguinte: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. 2 Coríntios 4, verso 10. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Como a vida de um Deus pode se manifestar no corpo do ser humano? Como? Para que a sua vida se manifeste no meu e no teu corpo. Continuando, o apóstolo então nos diz, versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É uma declaração estupenda, extremamente reveladora da intencionalidade de Jesus em relação à minha e à tua vida. O que Jesus deseja é ser real na minha e na tua vida, a ponto da sua vida se manifestar em nosso corpo, em cada milímetro, sabe, do nosso corpo, a vida de Jesus irradiar todo o nosso ser. É coisa de Deus. Como a vida de Deus pode se manifestar em mim? E Paulo aqui nos elucida, queridos, que alguém tem que morrer. E neste caso, o ego tem que morrer para que Jesus então triunfe em nosso corpo, em nossa cabeça, em nosso coração, em nosso caráter, em nosso comportamento. Mas você pode visualizar, dentro de uma perspectiva bíblica, de como é a vida de uma pessoa em cujo corpo a vida de Jesus se manifesta? Na vida de um jovem, de um pai de família, na vida de uma criança. Para que isto aconteça, Paulo nos afirma, por favor, vamos para o livro de Gálatas, por gentileza. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Sublinhe esse texto em sua Bíblia. Gálatas capítulo 4, verso 19, que expressão extraordinária do apóstolo Paulo, quando nos diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto. Vamos ler juntos comigo? Até ser Cristo formado em quem? Em vós. Até ser Cristo formado em vós. Essa obra leva, às vezes, anos ou décadas. Nós somos, na realidade, obras inacabadas nas mãos do Salvador. A grande obra que Cristo realiza nesse canteiro da nossa existência é a formação da sua imagem em nosso caráter, em nossa vida interior. Note a expressão bíblica, até ser Cristo formado em vós, na sua cabeça, no seu coração, refletindo e fluindo em seus pensamentos, em suas emoções, em sua visão de mundo, de vida, em suas atitudes, em suas palavras, em seus atos, a vida de Jesus fluindo, porque ela está sendo formada em vós. Louvado seja Deus por isto. Eu fico imaginando as mãos de Jesus como as mãos de um cirurgião. E Ele trabalhando em nossa vida, usando pessoas, usando circunstâncias, usando momentos alegres, momentos difíceis, para construir a sua imagem em mim e em você. O que Jesus deseja ser? Ele em você. É o que Ele deseja. É o que a palavra nos revela. E queridos, assim nós nos tornamos uma nova criatura. Na realidade, Jesus não deseja pouco. Ele deseja tudo. Vou ser bem sincero com vocês. Por favor, o texto, vamos ler agora de Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Outro texto que você deve sublinhar em sua Bíblia.
capítulo 3, versículo 11. A última parte especialmente. A palavra aqui nos diz o seguinte: no qual não pode haver grego nem judeu, não pode haver gaúcho nem brasileiro. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Não pode. Não pode haver gaúcho nem brasileiro, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. O que Jesus deseja ser em tua vida? Tudo. Não é pouco. Se Ele não for tudo, não é nada. Existem situações em que Jesus é radical, em que Ele não negocia, ou tudo ou nada. E quanto ainda de você falta ser de Jesus? Apenas para a sua reflexão, não apele para o seu sentimento de culpa, mas apele para a sua noção da realidade interior que permeia a sua existência. O que falta, que parte da minha vida eu ainda não entreguei a Cristo. E por isso Ele ainda não é tudo em mim. Mas a partir de uma decisão que eu passe a tomar, Ele vai entrar em minha vida de forma plena. E aí eu vou ter vida em abundância. Amém? Muito bem. A palavra nos diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta aí e bato. Para bater Ele tem que usar as suas mãos. E você tem que usar a sua decisão. E ninguém se depara diante de Jesus sem tomar uma decisão, queridos. E hoje você precisa, mais uma vez, no silêncio da sua alma, tomar decisões em relação a Cristo, em relação ao que Ele deseja ser em você. Vejamos aqui a primeira coisa que Jesus deseja ser em nossa vida. Ele deseja ser o carpinteiro da sua alma. Pense na obra de um carpinteiro. O carpinteiro ele tem que naturalmente usar, às vezes, um estilete, tem que usar um martelo, e ele pega um pedaço de madeira sem forma, bruta, que de repente ninguém dá nada por ela. E ele pega esse pedaço de madeira e começa a trabalhar. E na sua mente, ele já visualiza em que aquele pedaço de madeira há de se transformar. Amados, entenda, Jesus de fato foi carpinteiro por profissão, seguindo de acordo com a tradição judaica, a profissão de seu pai. O que ele ao longo de 30 anos estava realizando em pedaços de madeiras, ele passou a realizar na vida do ser humano. Jesus quer ser o carpinteiro da sua alma. A concepção bíblica de alma, ela é plena. Alma envolve o ser humano em vida, no que tange a sua mente, o seu corpo, suas emoções, o seu coração, o seu espírito. A concepção de alma na Bíblia não é uma entidade separada da matéria. Essa é uma concepção grega, mas a concepção hebraica, que é a concepção bíblica, é de que alma é o ser vivente, é você do jeitinho que você está. Você é uma alma de Jesus. E Ele deseja ser o carpinteiro da sua alma e realizar em teu coração aquilo que você deseja e não consegue. Principalmente nas viradas de anos, a gente faz uma série de promessas, toma algumas decisões e chega inclusive a escrever nas agendas, né? Esse ano vai ser diferente, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo. Queridos, passou o primeiro dia do ano, quando menos espera, aquela decisão se desvanece e apesar da nossa intenção e até mesmo do nosso planejamento, não conseguimos. Só Jesus. Por favor, diga para você mesmo, só Jesus. Somente Ele pode
fazer em mim e por mim o que ninguém, nem eu mesmo, posso fazer. Apesar de minhas tentativas, de minhas intenções, de minhas decisões, mas lamentavelmente eu não consigo. E quando você chega a esta conclusão de que você não consegue, aí você entende que precisa como nunca de Jesus e que não pode viver sem Ele, e que sem Ele a tua vida irá de mal a pior. Você já chegou a essa conclusão em tua vida? Diante de situações em que você não consegue se dominar, se controlar, e lamentavelmente você faz coisas que lá no íntimo não gostaria de fazer, mas infelizmente você está dominado por um desejo, por um mau hábito, por um vício, chega a sentir inclusive compulsão e parte para determinadas práticas autodestrutivas. Porque pessoas que sabem que cada cigarro que se fuma diminui em 14 minutos de vida, não conseguem deixar o cigarro. E apesar de não querer fumar, continua fumando. É apenas um exemplo. E isto acontece em relação a outras coisas, que de repente os outros não veem e não sabem. Mas Jesus naturalmente ouve o clamor da sua alma, a angústia do seu ser, quando você pede ajuda, e às vezes sozinho no seu quarto, em lágrimas, e ninguém sabe o quanto você sofre, porque lamentavelmente você tem esse problema, ou você é assim. Numa situação como esta, reconheça que você é um ser bruto. Entregue-se nas mãos de Cristo, para que com o estilete da sua palavra, Ele possa tirar as lascas desnecessárias da sua alma e possa transformar a tua vida para melhor. Fazer em tua vida o que o dinheiro não pode fazer, o que a beleza não pode fazer, o que o seu pai não pode fazer, apesar de te amar muito, o que o seu marido não pode fazer, apesar de te querer muito, ninguém pode fazer, somente Ele. Então o que Jesus deseja ser em tua vida? O carpinteiro da sua alma. Ninguém diz amém? A questão é se você permite. Ele também deseja ser o escultor do seu caráter. Como um escultor pode mudar a aparência das coisas e fazer obras extraordinárias de nos chamar a atenção, de você olhar e perguntar como ele fez isto. Queridos, quando nós juntamos amor, talento, dom, habilidade, juntamente com vontade, só pode surgir o que? Uma obra? Uma obra-prima. A pessoa que faz algo por amor, o amor ativa a vontade, e ela então usa o talento que tem, pode esperar que no final vai surgir de suas mãos uma obra-prima. Sim ou não? Não é verdade? E um escultor pode fazer obras pequenas, mas também pode fazer obras grandiosas. E a obra de maior magnitude que Jesus realiza em nossa vida é exatamente a transformação do nosso caráter. Como nós sabemos, a única coisa que você levará deste mundo para a eternidade, a única coisa é o seu caráter transformado à semelhança de Cristo. Personalidade, naturalmente, como sabemos, é aquilo que a gente demonstra ser. O caráter é aquilo que você é de verdade, e não o que você aparenta ser. Nós entendemos que aquilo que o sábio disse para determinada rainha, que ela não só deveria ser, mas ela deveria parecer. Entendemos que as duas coisas se complementam.
O problema é quando você parece uma coisa e é outra. E se de repente isso acontece, que você entenda que não pode continuar vivendo assim, porque nem você mesmo é feliz assim, e mais cedo ou mais tarde a máscara cai. Nós precisamos de autenticidade para sermos realmente livres e vivermos de forma plena, de bem com Deus, de bem com os outros, de bem com a gente, de bem com a vida. Você ser amado, sabe, do jeitinho que você é, ou apesar de quem você é. Quando, lamentavelmente, nós temos alguns defeitos de caráter que se projetam sobre o nosso comportamento e nossos relacionamentos, nos causando dificuldades e momentos difíceis, ou, lamentavelmente, a gente tornando a vida de outros difícil. Isso acontece? E pessoas que têm as suas vidas prejudicadas porque acreditaram em nós, conviveram conosco, sabe, confiaram e lamentavelmente foram decepcionadas e prejudicadas por causa de defeitos de caráter. Alguns de nós já nascemos com defeitos de fábrica, né? Alguns não, por favor, todos. Inclusive o pastor que está aqui falando. Já nascemos com defeitos de fábrica. Sabe aquele aparelho caríssimo que você compra e usa uma semana e já dá defeito? E aí você já tem que levar para a autorizada? E quando volta, apresenta o mesmo defeito? E já veio com defeito de fábrica. Queridos, nós temos defeitos de fábrica. E temos defeitos, lamentavelmente, de uso. E a gente precisa, sabe, que Jesus, de fato, realize a obra de um escultor, nos transformando em uma obra-prima da sua recriação. Nós somos obras de Cristo. Que você possa ser uma escultura de Cristo. Que a sua beleza não seja apenas exterior. Povo bonito, povo do sul. Que a sua beleza não seja apenas exterior, seja também a beleza interior. Porque a concepção de beleza, ela deve ser universal. E para ela ser universal, ela tem que ser exterior e interior. Invista de mãos dadas com Cristo em sua beleza também interior. Veja o que a palavra nos diz, por favor. Voltando então para Coríntios capítulo 4, Bíblias abertas em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, verso 18, por favor. Veja o que a palavra aqui nos diz. Todos já conseguiram abrir a palavra? Quem conseguiu, diga amém. Quem não conseguiu, não precisa dizer nada. 2 Coríntios 4, 18. A palavra assim nos diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais. E as que não se veem são eternas. Queridos, me permitam aplicar, mantenham a palavra aberta nesse texto. Me permitam fazer aqui uma aplicação. Nós atentamos para a aparência das pessoas e não para a essência. E quando eu tenho essa tendência de olhar para a aparência das pessoas e não para a sua essência, para a sua beleza exterior apenas e não para a sua beleza interior, quando eu faço isto com os outros, é porque eu faço isso comigo mesmo. A primeira coisa que você observa numa outra pessoa é se ela é bonita ou se ela é feia. Quem está me vendo aqui pela primeira vez, por favor, não precisa levantar a mão. Mas a primeira coisa que você observa numa pessoa é se ela é bonita ou se ela é feia. Os imaturos têm a tendência de tratar bem as pessoas bonitas e com certa indiferença as pessoas que, de acordo com sua concepção de beleza, não são lá essas coisas. Isso é imaturidade. Falta de sabedoria na arte de viver. Você tem que tratar bem todo mundo e olhar para cada pessoa com os olhos de Cristo. Mude
por favor, a sua visão de vida a partir do olhar de Jesus. Vocês concordam com isso? Lembre-se, beleza põe mesa, mas não garante o jantar. Você chega com muita fome, uma mesa linda, com frutas de plástico. Beleza põe mesa, mas não garante o jantar. Mas colocar o jantar sobre uma linda mesa é muito bom. Não é que uma coisa anule a outra. Pelo contrário, elas se complementam. Então atente também para a beleza interior e invista. Porque, como diz a palavra, as que se veem são temporais. Quanto tempo vai durar a tua juventude? Eu sei que cada pessoa pode ser bonita de acordo com a sua faixa etária. E existe uma beleza especial em cada idade. Tudo bem. Mas a tua juventude passa em média de quantos anos, doutora Marília? No chutômetro. Passa, né? Principalmente que a projeção de vida aumentou, né? Porque o coração ficou melhor. Hein, doutora Alice? A vida se prolongou porque o coração ficou melhor. Perguntas, cascas de bananas de um pastor para os médicos da igreja. Queridos, entendamos, mas as que não se veem são o quê? Eternas. Então aqui na igreja, como nenhuma outra instituição no mundo, nós somos motivados e iluminados a investir também, e talvez não, mais, em nossa beleza interior. E isto naturalmente vai demandar algumas mudanças de hábito e investimento de tempo em sua conexão com Deus e contemplação de Cristo. Amados, não se enganem, não dá para ser transformado se não dermos tempo para Jesus. Jesus precisa de tempo para trabalhar na minha e na tua vida. E se você não tem tempo para Cristo, Ele fica sem poder fazer muita coisa em tua vida, sim ou não? Nós precisamos dar tempo para que Deus realize sua obra em nossa vida. Se você não tem tempo para Deus, por favor, comece a entender que isto é uma evidência contundente e irrefutável de que você não está muito interessado nele, nem no que ele pode fazer em teu coração. E isso fica claro para os homens e para os anjos. E Jesus está há quanto tempo esperando para que você dê tempo para ele? A questão de tempo é questão de prioridade. Como nunca em nossa geração está faltando tempo. Mas, por favor, entendam. Tempo é fundamental em minha relação espiritual com Deus. Tempo é fundamental. Invista tempo em seu relacionamento com Cristo, em sua contemplação de Cristo. Caminhe com Ele, converse com Ele, conviva com Ele, esteja com Ele. Paulo disse que estar com Cristo era a melhor coisa da vida. Estão lembrados disso? Eu li esse texto ontem para vocês. A melhor coisa da vida para Paulo era estar com Cristo. Sabe, qual é a melhor coisa para a tua vida? Permita que Ele seja o escultor da tua vida. Mais ainda, que Ele seja o oleiro dos seus pensamentos. Pensamentos modelados pelas mãos de Jesus. Veja, por favor, o que a palavra nos diz em Colossenses. Bíblias abertas, queridos. Colossenses capítulo 3. Versículos 1 em diante, a palavra assim nos diz. Colossenses 3, versículos 1 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de quem? De Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas que são lá do alto, quando Cristo torna-se o oleiro dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos são modelados, não pelo mundo, não pelo eu, mas pelo próprio Cristo.
E ele trabalha nos nossos pensamentos de uma forma sublime. E começamos então a pensar nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isso não quer dizer que eu vou sair da realidade. Mas eu te pergunto, o que é mais real nesta vida? Este mundo no qual vivemos? Ou Jesus, o céu e a vida eterna? O que é mais real? É o que você não vê ou o que você vê? A nossa concepção comum é de que real é isso aqui que nós tocamos, que nós sentimos. Mas, queridos, essas coisas são efêmeras, passageiras e transitórias. Elas passam. Real é aquilo que é eterno. E as coisas invisíveis são mais concretas e reais do que você imagina. O fato de você não ver não quer dizer que não existe. Há algum tempo atrás, conseguia-se contar apenas 7.000 estrelas. Hoje sabe-se que só em nossa galáxia existem 100 bilhões de estrelas. E mais de 400 bilhões de outras galáxias. Coisas grandiosas. Pensar nas coisas que são lá do alto. Você que vive assistindo muita televisão, você que vive muito na internet, em que você anda pensando? Você que de repente vive ouvindo muita música mundana, em que você está pensando? Você que de repente tem tempo para ler livros sobre as matérias da faculdade, ler revista Tititi, revista Caras, revista Veja, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Em que você anda pensando? Você que tem tempo para ir para o shopping e gastar muito dinheiro com uma série de coisas, em que você vive pensando? Você que não tem tempo para Deus e não tem tempo para amar as pessoas, inclusive a sua família, em que você vive pensando? Mais importante do que o que você vive pensando é ter Cristo no seu pensamento como oleiro e permitir que Ele possa modelar os seus pensamentos. E Jesus muda os nossos pensamentos a partir do arrependimento. Por isso, a grande pregação de Cristo, por favor, amados, Marcos capítulo 1, Bíblias abertas. Marcos capítulo 1, versículo 15. Bíblias abertas em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O texto bíblico assim nos diz e nos dá uma síntese da pregação de Jesus. E o texto aqui nos diz em Marcos 1,15: o tempo está cumprido. E o reino de Deus está o quê? Próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra arrependimento aqui no grego é metanoel, que significa ipsis literis, mudança de pensamento. Se Jesus não mudar os seus pensamentos, Ele não vai mudar o teu coração e a tua vida. A grande obra de Jesus, de fato, é mudar os nossos pensamentos através do arrependimento. Então é algo espiritual, realizado em minha mente carnal. E quando Ele faz isto, Ele atua como oleiro dos meus pensamentos e começa a modelar os meus pensamentos de uma maneira extraordinária, a transformá-los. Ele modela com o propósito de transformar, de mudar. E Jesus muda a nossa maneira de pensar. Nós temos, queridos, pelos nossos pensamentos, um estilo de vida diametralmente oposto ao do mundo. Nós não pensamos como o mundo pensa, porque nós pensamos como Cristo pensa. Amém? Louvado seja o Senhor por isso, amados. Muito bem, queridos. O que é que Jesus deseja ser em tua vida? O maestro das suas emoções. Queridos, nós somos muito mais emoção do que razão. Essa é a tendência natural. Muito do que nós fazemos tem a ver com o que nós sentimos. E quando, lamentavelmente, nossas emoções estão afetadas por erros de educação,
por modelos de vida que copiografamos, por crenças equivocadas. Quando você, lamentavelmente, não consegue controlar suas emoções, aí você não controla suas ações e nem suas palavras, dentro inclusive de casa. E de repente, às vezes, você tem dificuldade de controlar suas emoções dentro do emprego. E por isso, muitas vezes, não para em emprego nenhum. Porque apesar da competência, tem dificuldades em relacionamentos. E tem dificuldades nos relacionamentos porque tem dificuldade em controlar, em administrar suas emoções. Sim ou não? E há quem diga que hoje o relacionamento chega a ultrapassar em importância o talento e a capacidade. Às vezes a pessoa é muito capaz, tem uma formação acadêmica extraordinária, mas é ruim de relacionamento, inclusive no seu setor de trabalho. Briga com as pessoas, é orgulhosa, só faz o que quer, não sabe agir com humildade e entender que existe uma hierarquia dentro da empresa e assim por diante. Se de repente você tem dificuldades, apesar de sua fé nesta área da sua vida, e não controla suas emoções no namoro, não controla suas emoções no casamento, não controla suas emoções, sabe, na faculdade, na empresa onde trabalha, é hora de você permitir que Jesus seja o maestro das suas emoções. São várias as emoções, são vários os instrumentos. O maestro consegue tirar o melhor de cada um deles e gera então uma harmonia na orquestra através do seu comando, através de suas mãos. E Jesus deseja ser o maestro das suas emoções, a ponto de gerar uma harmonia, sabe, em sua vida interior, na equalização dos sons emitidos pelas suas emoções. Você permite que Jesus seja o maestro das suas emoções, que Ele de fato possa reger a sua vida. Quando nós permitimos que Ele seja um maestro, a gente permite que ser regido por Ele. E a nossa vida se torna uma música, não só boa de se ouvir, mas também extraordinária de se ver. E é possível ver uma música com os olhos do coração. Sim ou não? Você pode ver uma música com os olhos do coração. E é isto que acontece quando Jesus começa a reger a nossa vida. Queridos, percebe por que Cristo quer ser tudo em nós? Está claro isso? Se não for tudo, Ele não é o quê? Nada. Mais do que isso, Ele deseja ser o arquiteto do seu projeto de vida. Quando nós somos aquilo que Deus deseja que sejamos, você se encontrou com a vida. Enquanto você não for o que Deus projetou para você, você estará fora dos propósitos divinos. E quando você perde o senso de adequação, você perde o significado de existir. Você é uma pessoa desencontrada consigo mesma e não consegue ser aquilo que tu podes em Cristo. Quando nós não conseguimos ser quem poderíamos ser em Jesus, há uma tremenda frustração, sabe, que nós desconhecemos no nível consciente, mas sentimos infelicidade. Não conseguimos, sabe, ser pleno, não conseguimos ser feliz, porque lamentavelmente não estamos permitindo que Jesus seja o arquiteto da nossa vida, que Ele faça o projeto e que nós sejamos nem mais e nem menos daquilo que Ele projetou para nós. E quando você se mete a querer ser mais do que Deus projetou para a tua vida, qual vai ser o resultado? Pessoas que têm se metido a serem mais do que Deus projetou para a vida delas, elas partem então para alguns subterfúgios ou alguns caminhos sinuosos. Passam a ser independentes de Deus, extremamente egoístas, ambiciosas, orgulhosas, materialistas, porque passam a ser aquilo mais do que Deus projetou para a vida delas. Também
quando nós estamos aquém do que Deus projetou para a nossa vida. São dois extremos. Precisamos estar alinhados com Cristo. Ter uma relação de coração a coração com Jesus. Dentro de uma visão inteligente, espiritual, realista. Essa conexão com Cristo. Esse conhecimento da pessoa e dos planos de Cristo. Vocês se lembram aquele texto em que a palavra diz: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quais são os pensamentos, o projeto que Deus tem para a nossa vida? Que coisa maravilhosa, queridos. Amados, permita que Ele seja o escritor da sua existência. Um escritor não escreve, ele reescreve, não se engane. Sim ou não? Um escritor não escreve, ele o quê? Reescreve. Por isso você vê no livro, segunda edição, só que já na primeira edição, não sei quantas vezes ele reescreveu. Jesus pode reescrever a sua vida a partir deste domingo. Reescrever a sua vida a cada manhã. Permita que Ele reescreva a sua vida como o escritor da sua existência. Mais do que isso, para concluirmos, permita que Ele seja o guia do seu destino eterno. Quando somos guiados por Jesus, orientados por Ele, quando a nossa razão, nossa percepção, a nossa intuição, a nossa espiritualidade, ela é usada por Jesus para nos guiar e ouvimos a sua voz, e Ele não precisa gritar: este é o caminho, andai por ele. Ele não precisa, porque nós estamos tão pertinhos dele, ou Ele está tão pertinho da gente, que Ele apenas sussurra e diz assim: este é o caminho, andai por ele. Ouvimos a sua voz sussurrando em nossa mente. Jesus não grita, queridos. Eis que estou à porta e bato. Jesus bate, o diabo arromba. Sim ou não? Jesus não fala alto. Jesus fala baixo. Ele está tão pertinho de você que Ele sussurra no seu ouvido. E você se torna uma pessoa guiada por Cristo. Você então vai comprar uma roupa. E aí você pergunta: Senhor, que roupa Tu queres que eu vista? Seja feita a Tua vontade, não a minha. Você vai escolher uma profissão e pede a orientação de Deus. Você vai tomar uma decisão se compra um carro ou uma casa. Pede a orientação de Deus. Você vai casar e pede a orientação de Deus. É assim que Jesus se torna o nosso guia. Você vai fazer uma cirurgia e pede a orientação de Deus. Ontem eu estava conversando com o Dr. Leandro. E aqui, queridos, eu concluo que Jesus deseja ser salvador dos seus pecados. Num sábado de madrugada, às 4 horas da manhã, ele recebe uma ligação. Doutor, por favor, socorra uma pessoa que foi esfaqueada. A pessoa que esfaqueou a vítima sabia o que estava fazendo. Foram 2 facadas do lado esquerdo, 2 facadas do lado direito e cravou a 5ª facada no peito. Sabia o que estava fazendo. Cirurgia foi feita. Por um triz, a pessoa não perdeu a vida e foi salva. Quando ele estava fazendo cirurgia, ele queria saber quem era a pessoa. Ele queria saber se a pessoa, o que é que a pessoa tinha feito para levar as facadas. O que é que o cirurgião queria fazer? Somente uma coisa: salvar. Querido, Jesus não está interessado no diário dos seus pecados. Ele não está interessado nisso. Jesus está interessado em pegar em tua mão e salvar você. Ele não está interessado em o que você fez para estar sofrendo o que você está sofrendo. Ele não está interessado em quem você é. Ele está interessado em salvar você de si mesmo, do mundo e do diabo. Ele não tem hora para fazer isso. Basta que você clame pelo socorro de Jesus. E se Jesus não te socorrer,
quem será você? Qual será o teu fim? Qual será a tua vida? O que Cristo deseja ser? Teu Salvador. Permita que isso aconteça nesse momento tão sublime que iremos louvar ao Senhor. Que você possa sozinho nesse momento se levantar se assim achar necessidade e vir aqui à frente numa expressão singela e silenciosa de entrega, de reconhecimento de que você precisa de Cristo. Eu quero chamá-lo aqui à frente. Você que chegou à conclusão de que Jesus tem que ser tudo em tua vida, para que Ele transforme o teu ser. Venha em louvor, e entregue em adoração, mas uma questão muito entre você e Deus. Venha. Pode começar, por favor. E vamos louvar ao Senhor nesse momento tão sublime de reconsagração de nossa vida. Agora é uma questão muito entre você e Ele. Só em Cristo. Louve ao Senhor. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti. Minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará. Só em ti. Só em ti, meu Jesus.
fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Louvado sejas em Cristo por esse momento tão sublime de adoração e de entrega, de confissão de nossa extrema necessidade da tua pessoa em nossa vida. Cristo amado, ajude-nos a sermos completamente teus, que sejamos tocados pelo teu amor, que sejamos de fato aquilo que tu esperas e queres ser em nossa vida, que sejamos, ó Deus, agraciados ao derramar a nossa vida aos teus pés, pelo perdão dos nossos pecados e o recebimento do teu amor. Esse amor que nos dá poder de dizer não ao eu e sim a Jesus. Que além do perdão, Senhor, sejamos também pessoas que desfrutam da alegria do Evangelho, que desfrutam da alegria da salvação, que conhecem por experiência pessoal o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus, que tem obtido vitória sobre o ego, o mundo e o maligno. Pai, perdoe os nossos pecados e ajude-nos a entender que sem Jesus não somos nada e que Ele precisa ser tudo em cada um de nós, pelos méritos de cada pingo de sangue vertido no Calvário. Eu te clamo, Senhor, ouças a nossa oração, que cada um está fazendo no íntimo do seu ser. Em Cristo te louvamos. Amém. Se estás vivendo em aflição, se o teu caminho não tem mais luz, e o teu passado te faz sofrer, lembra Deus é solução. Deus traz conforto, Ele traz paz, é um abrigo no temporal. Ele é escudo, é o consolador. Deus é refúgio na provação. Se sentes medo no coração, se a tristeza te faz chorar e a tormenta não quer passar, lembra Deus tem solução. Deus traz conforto, Ele traz paz, é um abrigo no temporal. Ele é escudo, é um consolador. Deus é refúgio na provação. Deus traz conforto, Ele traz paz, é um abrigo no temporal. Ele é escudo, é um consolador. Deus é refúgio na provação. Ele é escudo, é um consolador. Deus é refúgio na provação. Amém.